Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao quinto, sexto, ao sétimo episódio da série Minha Vida de Concurseiro, né? Eu conto toda a minha história aqui das aprovações, das nomeações. E no último episódio, aqui no sexto, eu contei para vocês como foi o meu primeiro sucesso, né? Primeira vez que eu passei no concurso, que eu passei dentro das vagas, né? Então, porque nos outros eu passei bem colocado, mas não dentro das vagas, eu não sabia que podia chamar, né? Além da lista inicial. E aqui eu consigo ser aprovado na Prefeitura de Porto Alegre. 33 mil inscritos, eu sou o 13º colocado, né, com a nota 88,5. Estava junto com a minha esposa no dia que eu recebi essa notícia, no dia que a gente comemorou os dois juntos, né? E marcamos a data de casamento para janeiro de 2001. A partir disso, gente, eu entro em outro estado. Espero que todo mundo sinta essa sensação de você já ser aprovado, de você já ter um cargo público para você chamar de seu, né? E eu só estava esperando a nomeação, como eu estava dentro das vagas, esperava que fosse logo. A partir disso, gente, ao mesmo tempo que eu consegui, né, passar nesse concurso, eu tinha feito entrevistas para estagiário, né, na área que eu fazia, ciências contábeis, e acabei conseguindo ser estagiário na empresa Ambev, né, no setor administrativo da Ambev. Então tudo deu certo, eu comecei a receber meu salário para ajudar a pagar a faculdade, ia ser nomeado para ir embora para Porto Alegre, né, data de casamento marcada para janeiro. Tava tudo certo e eu aguardando aí então a minha convocação para trabalhar em Porto Alegre e começar minha nova vida. Só que no mês seguinte, gente, abriu inscrições para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né, o Banrisul, para o cargo de escriturário. O salário, né, inicial era parecido com o agente da Prefeitura de Porto Alegre, o agente administrativo, dava na faixa de R$3.000. Eu não sabia que tinha o Vale Alimentação, que também daria mais uns R$2.000, então no total dava R$5.000, tá? Então era um bom salário para interior. Só os R$3.000 sem o Vale Alimentação já me chamou atenção, porque olha, eu iria ganhar esses 3 mil em Porto Alegre e ganhar 3 mil perto ali da minha cidade natal, dos meus pais, tudo, era muito melhor, né, do que ir morar em Porto Alegre. Então eu acabei me inscrevendo, disse, cara, o que cai no concurso bancário? Português, matemática financeira e conhecimentos bancários. Então o que eu precisava estudar mais? Matemática financeira, eu sempre tive uma base também boa, eu sempre gostei de matemática financeira, por incrível que pareça, né, ninguém gosta assim de matemática financeira. Mas eu sempre tive assim a capacidade de aprender fácil, juros compostos, né? Tudo aquele negócio lá, investimento futuro, presente, eu aprendi e eu sabia, né? Não pergunte como, mas eu sabia. Eu estudei uma vez e aprendi. E aí eu disse, cara, então agora o que eu preciso focar é conhecimentos bancários. Eu estava trabalhando de estagiário na Brahma, meu horário era sempre diário e depois de noite à faculdade. Era das 7 às 5, né? Depois era uma vida corrida, né? Eu pegava ônibus, ia, almoçava lá no trabalho, então que eu estudava mesmo no meu intervalo de almoço no trabalho, que era 1 hora, 1 hora e meia, acho que era. Então eu aproveitava essa 1 hora e meia para estudar conhecimentos bancários. Foi assim que eu fiz durante os 3 meses de preparação. Tá? Lembrando que eram 20 vagas na minha região. Então, novamente, né? Lembrando, eu sempre pensei que era só as vagas. Saiu o número de inscritos, 5.200 inscritos para a região de Passo Fundo, e eu tinha que estar entre os 20 primeiros. Nada diferente, né? 5.000 por 20 dá 250 por vaga. Então era basicamente o que eu fiz no concurso da prefeitura. Fiquei um pouco atrás quase nisso no concurso do CREA. Então eu tinha essa base de que era possível, né? Eu não tinha mais aquela coisa, nossa, mas é uma coisa utópica, assim, como vou ficar de tantas pessoas. Mas, como eu digo, 5% se prepara mesmo e você pode ser melhor que esse 5% ainda mais. Então por isso eu me dediquei para esse concurso, estudando mais tranquilo, porque eu não tinha mais a pressão, sabe aquela pressão de você passar no concurso? Essa pressão não tinha. Então foi um período muito gostoso, porque eu estava aguardando a nomeação e ao mesmo tempo estudando para o Banrisul. Aí a prova foi em dezembro, eu faço a prova do Banrisul, saio com aquela sensação, cara, uma prova difícil, né? Não era uma prova fácil, foi difícil matemática, então mais difícil do que as outras provas. Então depois sai o gabarito e eu fico com a nota 78. Eu disse, cara, não deu, né? 78, aí para ficar entre as 20 vagas, não tem como passar num concurso desse com uma nota 78. Mas mal sabia eu, né, que concursos bancários, em razão da matemática, as pessoas tiram nota menor. Tiram nota menor comparado com o tribunal, comparado com a prefeitura, que as questões são mais fáceis. Então a nota 78 foi uma boa nota para mim. Só que eu não sabia disso, né? Eu esqueci de concursos. Cara, agora vamos casar. Tem meu casamento em janeiro lá, vou para São Paulo, casei lá em São Paulo e vou voltar aqui trabalhar na Ambev até me chamar em Porto Alegre. E o meu desespero foi esse, gente, olha só. Julho, homologado o concurso e passou até dezembro, não me chamaram. Eu tive que casar, né, eu tive que reformular minha vida, porque daí
Eu estava morando com meus pais, então não tinha como mobiliar ainda uma casa, a razão de que eu não tinha salário, né? Então, basicamente eu mobiliei o quarto meu, fiz um quarto de casal com guarda-roupa e tal, fiz um quarto para nós, para a gente poder morar na casa dos meus pais até me chamarem em Porto Alegre. Então foi isso, né? Fui casar, trouxe a minha esposa, fizemos o casamento, viemos embora. E ali na primeira semana, voltando para o trabalho na Ambev, né, a Brahma, né, antiga Brahma, ou Ambev, a empresa que une Brahma e outros refrigerantes, Pepsi, Guaraná Antártica. Mas basicamente, assim, então voltando ao trabalho, tinha uma amiga minha, a Lenise, a Lenise que trabalhava na Brahma, se ela vir esse vídeo, ela vai lembrar de quem era eu, Marlon, aqui, né, que passei no concurso, então, do Banrisul. Aí o que acontece? A Lenise, que fez o concurso, ela tinha tirado 62% da prova, mas minha nota foi 62, depois do gabarito. E ela me falou, olha, fiquei em 200 ou 300 e poucos lugares da região. Eu disse, cara, se a Lenise com 62 ficou em 300 e pouco, vou dar uma olhada qual a minha colocação. Para minha surpresa, eu tinha aproveitado acho que 2 questões e subi de 78 para 81 a minha nota. E daí minha nota com 81 também, resultado final, 5º lugar das 20 vagas que tinha para região de Passo Fundo. Então, ali, gente, olha só, aí eu vou para casa, né? Minha esposa em casa esperando, agora não era mais minha noiva, era minha esposa, e aí eu consigo dar para ela a notícia da minha segunda aprovação do concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Olha que legal, né? A gente ali casado, esperando a chamada para Porto Alegre, e Deus vem e abençoa com a aprovação no concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E em 5º lugar. E aí, cara, começou, ao mesmo tempo que era uma felicidade, a gente começou a torcida para que logo, né, se resolvesse a questão do Banrisul. Isso aí foi em fevereiro, basicamente a homologação do concurso, para que começassem a chamar ali em Passo Fundo para que eu pudesse assumir o Banrisul e não precisar ter que mudar para Porto Alegre, porque como eu estava praticamente desempregado, porque era só estagiário, né, estagiário não consegue viver uma vida, manter uma família sendo estagiário, então eu iria assumir em Porto Alegre da forma como me chamasse e depois iria voltar e assumir no Banrisul. Mas eu queria que fosse primeiro o Banrisul. Então aí começa a contar o tempo, né, para chamada então do concurso do Banrisul. Sendo que inclusive a Ambev foi vendida naquela época e ia fechar no dia 15 de março de 2002, né, 15 de março de 2002. Então eu ia ficar desempregado completamente, então eu precisava de emprego mesmo, porque nem o dinheiro do salário de estagiário para pagar a faculdade eu iria ter. E então foi aí que no dia, acho que 8 de março, se eu não me engano foi isso, veio a comunicação para eu tomar posse em Porto Alegre, gente. Olha só, aquele que eu não queria aí andou. Aí me chamaram para tomar posse em Porto Alegre, né? Aí eu fui para Porto Alegre, veio a cartinha, né? Tem a cartinha, nesse vídeo aqui eu não vou fazer a edição, mas futuramente eu vou fazer. A cartinha recebida de Porto Alegre com a primeira nomeação. Então, olha, a minha primeira nomeação foi Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o cargo de agente administrativo, né? Então fui nomeado, fui até Porto Alegre, lá tinha o próprio setor dos exames, fiz exame de sangue, fiz todos os exames iniciais lá na própria prefeitura, no hospital que eles mandaram. Fui lá na prefeitura, fiz o psicotécnico, fiz a entrevista e depois disso daí eu teria, então estava tudo certo, eu teria 15 dias para entrar em exercício. Eu procurei alguns apartamentos ali, não era fácil, não achei apartamento bom para que a gente pudesse mudar. Aí eu voltei, até porque eu não tinha certeza, né? Ia aguardar até o último dia para entrar em exercício. Aí minha ideia era voltar para Passo Fundo, como eu voltei, e daí no último dia ir lá entrar em exercício e daí ficar num hotel, alguma coisa assim, até arranjar um apartamento legal para fazer uma pseudo mudança de no máximo acho que 6 meses, eu acho que me chamaria no Banrisul para depois voltar para trabalhar no Banrisul. Então foi isso que eu fiz, voltei para Passo Fundo, cara, mas Deus abençoou, porque quando estava no 10º dia do prazo, vem a carta do Banrisul, do presidente Fernando Lemos, acho que era na época, me convocando para ir na agência de Passo Fundo, que era a sede da Sureg Uruguai, da região de Passo Fundo, para escolher a agência que eu seria lotado. E aí, então, é um dia maravilhoso, porque eu pude, então, não entrei em exercício, ou seja, fui nomeado e tomei posse no concurso da Prefeitura de Porto Alegre. Não entrei em exercício, fui convocado, fiz os exames do Banrisul, fui escolher lá o lugar e coloquei em ordem ali qual eram as agências mais perto, né, as agências mais perto de Passo Fundo, e consegui a agência de Tapejara, que tinha 2 vagas, era apenas 50 quilômetros de Passo Fundo. Então, ali sim, escolhi
E foi no Banrisul, então, que eu começo. Então, a Brahma, né, a Ambev, encerra suas atividades no 15 de março e no dia 2 de abril eu começo a minha história no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro concurso que eu realmente entrei em exercício, ou seja, trabalhei, eu não sabia que era CLT, que era emprego público, né? Depois que eu fui entender a diferença entre quem era estatutário e quem era seletista no cargo público. Mas foi ali que eu comecei a minha vida profissional. Ali eu pude constituir, então eu aluguei uma casa, pude mobiliar a casa e começar a minha vida a dois com a minha esposa. Então praticamente a gente ficou ali de janeiro até o dia 2 de abril, né, morando na casa dos meus pais, e depois consegui fazer a mudança para Tapejara, ter a minha casa, constituir minha família, e posso dizer para vocês que sou o que sou graças ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Um concurso que eu não me vejo para a vida inteira, não é um lugar para eu me sentir bem, né? Tem muita venda, então não gosto de banco por causa disso, mas enquanto eu estive no banco eu fui o melhor servidor que eu poderia ser, o melhor funcionário do banco que eu poderia ser, batendo metas, mesmo estressado, cansado, eu fazia o meu melhor, subi na carreira bancária lá, gerente de contas, gerente de pessoa jurídica, mas não era uma vida que eu queria para mim. Mas sou realmente muito grato ao banco porque ele que me deu a base para eu estudar para outros concursos que eu queria, foi ele que me deu a base para eu casar, para ter uma vida com a minha esposa, para eu poder ter a minha primeira filha assim com tranquilidade, que eu tive então ali em 2005, né, 2002, depois de 2 anos ali trabalhando no banco, né, 3 anos eu tive a minha filha e foi todo o processo inicial da minha vida, né, então por isso que eu sou muito grato, eu não posso deixar dizer isso, né, fundo do meu coração assim, Banrisul, que me deu a estabilidade para eu poder vencer na vida em outros concursos. Talvez em Porto Alegre eu ia sofrer bem mais do que trabalhando como bancário no interior como eu trabalhei. Então fui muito feliz, fiz amizades que são eternas até hoje do Banrisul, tá? Não vou citar aqui porque tem uns 8, 9 amigos do Banrisul que ainda a gente mantém contato, que trabalham lá, que alguns fizeram da carreira a sua vida no Banrisul porque gostam de vendas, outros foram para o setor administrativo. Então é parte da minha história, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu contei então nesse capítulo aqui, né? Como que foi, esse é o 7º, acho que é quinto, sexto, é o 7º capítulo, sobre como foi, então, eu começar a trabalhar, que foi o Banrisul. Que sensação maravilhosa, né? Então, aqui foram 2 aprovações e a sensação de trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Até o próximo vídeo.